Olá pessoal, tudo bem? Vamos para mais uma aula. A gente vai entrar agora em um assunto relacionado às demonstrações financeiras. A gente então vai começar a trabalhar cada uma das demonstrações financeiras previstas no CPC 26. Então, claro, a gente vai começar pelo balanço patrimonial e no decorrer das próximas aulas nós vamos trabalhando cada uma das demonstrações para que vocês tenham domínio sobre elas, ok? Então vamos lá. Então a aula de hoje a gente vai trabalhar especificamente com a figura do balanço patrimonial. Mas antes a gente vai fazer alguns breves comentários sobre as demonstrações financeiras. Então o que elas são? Elas buscam ser representações estruturadas de uma posição patrimonial, financeira e de desempenho da empresa. Então, quando a gente pensa no conjunto completo das demonstrações, a gente vai conseguir expressar ou fazer o levantamento dessa posição, seja patrimonial, seja financeira ou seja de desempenho. Então, lá no CPC 26 ela traz de modo resumido esse conceito, essa é a finalidade das demonstrações contábeis. E seus objetivos? Primeiro objetivo, pelo CPC 26, proporcionar informação que seja útil a um grande número de usuários em suas avaliações e tomadas de decisões econômicas. Então, nesse ponto a gente está falando mais especificamente dos usuários, dos vários possíveis usuários e a sua importância para eles. Então a gente pode falar acionistas, governo, clientes, fornecedores, investidores. São eles os usuários da informação perante o CPC. E sendo o principal deles os investidores, então eles tendem a trazer a informação para que ela proporcione a tomada de decisão de modo mais assertivo para esses usuários. Então ela também busca apresentar os resultados da atuação da administração em face dos seus deveres e responsabilidades na gestão dos recursos que são a ele confiados. Então, aqui a gente encontra a figura do controle dos recursos por parte da utilização, da gestão desses recursos na administração de uma empresa. As demonstrações contábeis ela tem por finalidade auxiliar nesse possível controle da gestão ou do desempenho dos administradores dessas empresas, tá ok? Lembrando, tudo isso, toda essa resolução, essa característica, ela veio lá do ano de 2007, quando foi feita a adoção da lei 6.404, adoção não, né? A atualização da 6.404 pela 11.638, onde a gente começou a adotar padrões internacionais. Nesse mesmo período, então, o Comitê de Pronunciamentos Contábeis começou a divulgar efetivamente padrões contábeis, dentre eles os padrões aceitos para as demonstrações contábeis, sendo um deles, obviamente, o balanço patrimonial. Então, essa estrutura das demonstrações contábeis que a gente encontra hoje, ela vem do CPC 26 e ela está de acordo, ela tem sua correlação direta com o IA 01, que é a norma internacional, a norma do IFRS, que estabelece os parâmetros e fundamentos para a apresentação das demonstrações contábeis para os usuários internos. Então, o objetivo
definir como base para a apresentação das demonstrações contábeis no sentido de assegurar a comparabilidade tanto de períodos anteriores de uma mesma empresa, ou seja, a gente vai ter vários períodos nas demonstrações contábeis onde nós vamos poder comparar esses anos, assim como também por ter uma demonstração padronizada, uma demonstração já com parâmetros prévios para todas as empresas, é possível que a gente faça a comparação entre empresas, entre outras as entidades, ok? E vamos falar no conjunto completo de demonstrações contábeis. Então lá no CPC 26, também alguns falam Full CPC. Quais são as demonstrações obrigatórias? Balanço patrimonial, demonstração do resultado do período, a demonstração do resultado abrangente, demonstração de mutação do patrimônio líquido. Essa pode vir a ser substituída pela demonstração de lucros ou prejuízos acumulados, mas a mais comum da gente encontrar é a DMPL. A gente vai também encontrar a demonstração de fluxo de caixa do período, as notas explicativas. Então, esse conjunto são as demonstrações previstas lá no IAS 1 e uma demonstração exclusiva aqui no Brasil, a DVA, demonstração do valor adicionado no período. Quem deve adotar esse conjunto obrigatório com todas essas demonstrações? As empresas de capital aberto. Elas, por força da instrução normativa da CVM, do próprio CPC 26, apesar de não ter força de lei, mas eles ter sido adotado pela CVM, são obrigatórias para todas as empresas. Aí a gente tem um segundo conjunto de empresas, um segundo grupo de empresas, as que estão regidas pela NBC-TG 1000. NBC-TG 1000, quais são as demonstrações obrigatórias? Balanço patrimonial, DR, a demonstração do resultado abrangente, a DMPL, a demonstração do fluxo de caixa e a nota explicativa. Então, quem são essas empresas? Aquelas que não se enquadram na limitação de faturamento do Simples Nacional. Então, vocês têm qualquer empresa que ultrapasse o limite estabelecido pelo Simples Nacional, ela deve obrigatoriamente adotar o padrão NBC-TG 1000. Então, ela deve utilizar esse conjunto de divulgação. E as micro e pequenas empresas? As empresas com faturamento que se enquadram, mesmo elas não sendo optante do Simples, tá? Isso é importante frisar, que não tem reflexo a opção tributária, mas sim a única base que a gente tem é o valor de faturamento. As empresas com faturamento baseados no Simples, a gente tem como regra a ITG 1000. ITG 1000, quem são as demonstrações obrigatórias? Balanço patrimonial, demonstração do resultado do período e notas explicativas. Somente essas três. Mas o curioso é que jamais o contador então consegue fugir das notas explicativas. Então o contador tem que saber realmente escrever para conseguir executar o seu desempenho, seja numa companhia multinacional de capital aberto ou numa pequena banquinha de jornal, e ele vai ter que fazer a apresentação no mínimo dessas três demonstrações. Então, frisando, CPC 26 são todas
as demonstrações aqui elencadas. NBC-TG1000, a gente exclui a figura da DVA, e a ITG1000 a gente só apresenta balanço patrimonial, demonstração do resultado do período e notas explicativas, ok? Então vamos falar do balanço patrimonial em si. Então, o que é o balanço patrimonial? Qual a sua finalidade? Então, o balanço tem por finalidade a apresentação da posição financeira e patrimonial da entidade em uma determinada data. Então, representando, portanto, uma posição estática. Então, quando a gente se depara com o balanço, a gente vê qual a figura patrimonial daquela empresa naquela determinada data de encerramento do balanço. E no balanço as contas são elencadas ou classificadas segundo os elementos do patrimônio que registrem e agrupadas de modo a facilitar o conhecimento e análise da situação financeira da companhia. Isso vem lá do artigo 178 da Lei 6.404. Então ela tem o agrupamento das contas de modo a facilitar todo o processo de análise. Aqui era um modelinho anterior utilizado pelo Tesouro Nacional antes da 11638, antes da adoção das normas internacionais. Acho que não adianta a gente entrar muito nessa figura. Vamos passar para uma estrutura mais real. Então, a partir de 2010, aqui a gente fala 2010 como data limite da adoção, as companhias abertas foram obrigadas a adotar as normas internacionais de contabilidade em sua forma completa. Então, a gente pode encontrar alguma variação nas formas de apresentação das contas e de uma característica que a gente não encontra no anterior. Aqui a gente trabalha somente um período. A partir de 2010, obrigatoriamente a gente sempre vai apresentar o exercício atual e um exercício anterior. Qual o motivo? Lembrem-se a figura da comparação. Comparação, além de outras companhias, comparação da própria empresa no decorrer do tempo. Então, vocês já apresentando pelo menos 2 períodos, vocês já vão estar possibilitando essa comparação. Então, sim, hoje a gente é obrigado, em todas aquelas demonstrações elencadas agora há pouco, nos slides anteriores, a elencar no mínimo 2 períodos, não menos do que isso, ok? Opa, aqui ficou um pouquinho rabiscado, vou dar uma apagada. Então aqui a gente encontra os itens mínimos que a gente vai incluir em um balanço patrimonial. Não necessariamente nessa ordem. Então, de acordo com o item 54 do IAS 1, então da norma internacional, a gente vai ter que apresentar esses elementos. 1. Propriedades, instalações e equipamentos. 2. Propriedades e investimentos. 3. Ativos e intangíveis. 4. Ativos financeiros. 5. Investimentos contabilizados pelo método da equivalência patrimonial. 6. Ativos biológicos. 7. A norma internacional trata como inventários, mas para a gente é estoques. 8. Comércio e outras contas a receber. Para nós brasileiros, clientes. Caixa e equivalente de caixa. Esse item 10. Item 10 é um pouco fora do nosso costume, mas sempre
a gente vai encontrar em operações continuadas do total de ativos classificados como detidos para venda e de ativos não correntes detidos para venda e de operações descontinuadas. Então a gente vai ter um grupo indicando todos os ativos que estão disponíveis para venda, ativos imobilizados mesmo, tá? E também qualquer ativo relacionado a uma operação descontinuada. A gente vai ter que ter um item em separado no balanço, especificando eles. Aí aqui a gente começa a encontrar algumas continhas também do passivo. Comércio e outras contas a pagar. Nossa conta de fornecedores. Então aqui a gente encontra a figura dos fornecedores. Figura das disposições. 13º item, passivos financeiros. Então, empréstimos, financiamentos. Passivos de ativos para imposto corrente. Aqui a nossa figura de impostos a recolher. Impostos diferidos passivos e ativos por impostos diferidos. Aqui seria a figura para o brasileiro de imposto de renda e contribuição social diferida. Vocês vão acabar passando um pouco mais desse assunto dentro da disciplina de contabilidade tributária. Continuando. Passivos incluídos classificados como detido para venda de acordo com o IFRS 5. Item 17. Participação não controladora apresentado dentro do capital próprio. Então, isso é uma especificação lá do PL. Quando a gente tiver participação de não controladores, a gente vai elencar eles separadamente. E capital emitido e reservas atribuídas aos proprietários da controladora. Esses são os itens mínimos segundo a norma internacional, o IAS 1. E a gente pode falar que a mesma exigência foi seguida para a elaboração do CPC 26? Sim. Então a gente encontra essa comparação. Se vocês repararem, no mesmo item da norma. Então lá no item 54 do CPC 26 a gente encontra também os elementos mínimos. Então aqui os nomes começam a ficar um pouco mais familiares para a gente. E claro, o CPC ele acabou elencando de uma maneira que facilite a estruturação do próprio balanço, uma vez que a gente segue a ordem de liquidez, né? Então, número 1. Caixa e equivalente de caixa. A gente encontra lá no item 9 do IAS 1. Segundo item, clientes e outros recebíveis. Item 8 do IAS 01. A figura dos estoques. No item 7 do IAS 01, a figura do inventários. Item 4, ativos financeiros. Lá no IAS 01, item 4. Do total de ativos classificados como detidos para venda e de ativos não correntes detidos para venda e operações continuadas. Item 10. Os ativos biológicos, como item 6, esse até a numeração do item permaneceu a mesma. Investimentos avaliados pelo método da equivalência patrimonial. Então, item 5. Método da equivalência patrimonial vocês vão acabar encontrando dentro da disciplina de contabilidade avançada. No item 8, as propriedades para investimento. Então, aqueles possíveis imóveis ou bens destinados especificamente à renda, não à operação da empresa. O item 9,
o nosso conhecido imobilizado, está no item 1 do IAS 1, e o intangível, item 3 do IAS 1. Se vocês pararem para analisar, vocês vão perceber que o IAS ele tende a elencar primeiro nas normas os itens de menor liquidez. No CPC 26 ele fez o inverso, já buscando facilitar ou buscando uma conversação com a lei 6.404. Item 11. Contas a pagar e outras contas. Então, item 11 lá do IAS 1. Item 12. Provisões. Então, provisão para contingente tributária, provisões previstas no CPC 25, a gente vai contabilizar nesse item 12. Item 13, as obrigações financeiras. Item 14, obrigações e ativos relativos a tributos correntes. Sim, nossos impostos, seja recolher ou recuperar. Impostos diferidos ativos e passivos. Então, retomando, refrisando, contribuição social e imposto de renda a recolher diferido. Item 16. Obrigações associativas a ativos à disposição para venda. Item 17. Participação de não controladores apresentadas de forma destacada dentro do patrimônio líquido. Então, lá no patrimônio líquido, vocês vão, se buscarem empresas de capital aberto, empresas de grande porte, vai ser mais fácil, mas vocês vão encontrar uma linha, participação de não controladores. São o capital investido por pessoas que não têm ações suficientes para deter controle ou participação com efetiva decisão na empresa. E o último item, o capital integralizado e reservas e outras contas atribuíveis aos proprietários da entidade, que é a complementação do patrimônio líquido, ok? Mas além do CPC, a gente obrigatoriamente vai ter que prestar atenção na 6.404. Então, lá no artigo 178 da 6.404, ele vai trazer algumas alterações ou algumas classificações complementando esses itens mínimos elencados no CPC 26. Então, parágrafo 1º lá do artigo 178. No ativo, as contas serão dispostas em ordem decrescente de grau de liquidez dos elementos nelas registrados, nos seguintes grupos: 1. Ativo circulante, e 2. Ativo não circulante, composta por ativo realizável a longo prazo, investimentos, imobilizado e intangível. Então, o que isso quer dizer? A classificação das contas vai ocorrer da seguinte forma: quanto mais fácil for um elemento de se transformar em dinheiro, mais cedo ele vai aparecer nos elementos patrimoniais, no balanço patrimonial. Por isso que o primeiro item é caixa. Caixa equivalente de caixa. Ele basicamente é o dinheiro da empresa. Então, estoques. Por que ele fica? Estoques fica depois, inclusive, de clientes. É mais fácil transformar em dinheiro. Cliente ou estoque? O estoque ele tem uma dificuldade maior de liquidez. Por isso ele acaba sendo tratado por último nesses 3 casos. Então vocês vão classificar dentro do circulante pelo grau de liquidez. E no não circulante, também utilizando o grau de liquidez, mas compostas separando em realizável a longo prazo, a figura das contas de investimentos, imobilizado e intangível, ok? No passivo,
como que a gente elenca essas contas. Primeiro, passivo circulante. Segundo, passivo não circulante. E terceiro, patrimônio líquido dividido em capital social, reservas de capital, ajuste de avaliação patrimonial. Essa conta ela foi usada principalmente na adoção das normas internacionais, reservas de lucro, ações em tesouraria e prejuízos acumulados. Como a Lei 6.404 ela trabalha somente as sociedades anônimas, ela trata a figura de prejuízos acumulados. Empresas limitadas a gente pode encontrar a figura de lucros ou prejuízos acumulados. E os saldos devedores e credores que a empresa não tiver direito de compensar serão classificados separadamente. Então, as famosas contas de compensação. Mas como eu vou classificar as contas dentro desses passivos circulantes e passivos não circulantes? Pela ordem de exigibilidade, pelo grau de exigibilidade. Quanto mais cedo se vence a dívida, mais cedo ela aparece no balanço. Tá ok? Então, a gente também vai encontrar um pouquinho mais lá no artigo 179, 180 e 182, onde determina a classificação das contas. Então aqui fica um exemplo para vocês da composição dessas contas. Então, separação ativo circulante, ativo não circulante, passivo circulante, passivo não circulante. Aqui nesse caso não tem, mas a figura do patrimônio líquido. Então a gente pode perceber a alteração das leis 11.638 e 11.941 na 6.404 e o item CPC 26 fazendo correlação com o IAS 1 do IASB, certo? Lembrando, a única falha desse meu exemplo que eu digitei é que aqui eu trabalhei somente uma coluna. No nosso balanço atual eu tenho que apresentar com no mínimo duas colunas é o mínimo aceitável pela legislação contábil. Ah, professor, mas inclusive para pequenas e médias empresas? Sim. Pode ser pequenas, pode ser médias empresas, no mínimo 2 colunas. E como que a gente classifica então pela indicação do CPC 26 quando o ativo vai ser circulante ou quando ele vai ser classificado como não circulante? A gente tende a pensar somente em um dos elementos, que é o elemento 3 ali, mas a gente tem mais de uma possibilidade. Então vamos passar por cada uma delas. Então, se o elemento do ativo que vocês têm espera que seja realizado, ou pretende que seja vendido, ou consumido no decurso normal do ciclo operacional da entidade, ele será tratado como ativo circulante. Então eu posso ter itens de ativo circulante que vão ser consumidos em mais de um ano? Posso. Exemplo, quando eu tiver uma empresa onde o ciclo operacional dela seja muito longo. Puxa, professor, mas que empresa que pode se enquadrar nessa classificação? Um estaleiro. Então, a gente vai fabricar navio. O ciclo operacional da fabricação do navio não é tão curto. A gente demora para fazer a compra do material, projeto, a produção, a venda e o recebimento dificilmente é feito em menos de um ano. Então o ciclo operacional dessa empresa pode acabar sendo maior que um ano.
Na grande maioria das empresas, o ciclo operacional é menor que um ano. Então, acaba sendo consumido dentro do mesmo exercício. Ele acaba entrando em consonância em conjunto aqui com o item 3. Mas então, se vocês tiverem uma empresa com ciclo operacional muito longo, isso pode indicar também que o ativo circulante tenha itens que seja realizado após 12 meses, após um ano. Item 2. Está mantido essencialmente com o propósito de ser negociado. Então, o que nós devemos fazer nesse caso? A gente tinha um imobilizado, a gente tinha um veículo nosso imobilizado e decidimos não utilizá-lo mais e colocar para venda. Então ele estava classificado como não circulante lá no nosso imobilizado, mas agora ele está destinado para venda. Ele deixa de ser ativo circulante e é reclassificado para ativo disponível para venda. Isso está até em um dos itens elencados como mínimo lá no CPC 26, né? Item 3. Esse é o mais comum da gente encontrar, muita gente só conhece ele, só bate nessa tecla, mas não é o único. Então a gente tem que tomar cuidado. Mas ele acaba sendo mais conhecido porque ele é o mais comum da gente utilizar no dia a dia. Então, o item espera que seja realizado em até 12 meses após a data do balanço. Então, vocês vão realizar, sei lá, tem clientes a receber e vai ser recebido dentro de 12 meses, ativo circulante. Não, esse meu cliente vai ser recebido só daqui a 2 anos, 24 meses, ativo não circulante. Salvo se esse não for de uma empresa com ciclo operacional muito longo. Mas é bem incomum da gente encontrar, né? Deixa eu dar uma apagada. E o nosso último item é caixa ou equivalente de caixa, a menos que sua troca ou uso para a liquidação de passivos se encontra vedada por pelo menos 12 meses após a data do balanço. Fiz a compra de um título, um CDC, e teoricamente ele seria um equivalente de caixa, um ativo financeiro classificado como equivalente de caixa. Mas eu olho no meu contrato, eu vou ter que esperar no mínimo 12 meses. Supondo, vai vencer daqui 14 meses. Ele já não se classifica mais como circulante. Então, se esse ativo tiver uma restrição de uso superior a 12 meses, ativo não circulante. Se ele tiver mesmo essa restrição, mas sendo menos de 12 meses, fica no ativo circulante, certo? E todos os demais ativos que a gente não consiga enquadrar nesses 4 critérios devem ser classificados como não circulantes. Tá ok? Tá, então um exemplo. A gente tem nossas marcas e patentes. A gente vai consumir ele dentro do ciclo operacional? Não vamos conseguir acabar com a nossa marca ou utilizar a nossa marca, esgotar a marca dentro desse ciclo operacional. A gente não tem essa marca para venda, tem para uso próprio. Não vai ser realizado em 12 meses e não é um caixa equivalente de caixa, ele acaba classificando como não circulante. A mesma ideia é um ativo imobilizado. Vocês compraram um imóvel. Esse imóvel vai ser realizado dentro do ciclo operacional da entidade? Espera-se que não. Está mantido essencialmente com o propósito de ser negociado? Esse imóvel tem propósito de ser negociado? Dificilmente a gente faz isso, a não ser que a gente trabalhe em uma imobiliária.
em uma administração de bens imóveis. Espera que seja realizada em 12 meses após a data do balanço. Quando a gente compra um imóvel é para ficar geralmente mais de 12 meses. E ele não é um caixa equivalente de caixa. Por isso, então, ele fica no não circulante. Espero que tenha dado para dar uma compreendida nos 4 elementos possíveis de classificação do ativo circulante. Não conseguiu enquadrar nesses 4 elementos, vai pro não circulante, tá ok? E o ativo não circulante. Pelo CPC 26, a gente vai ter lá o item 67 falando do não circulante. Utiliza a expressão não circulante para incluir ativos tangíveis, intangíveis e ativos financeiros de longo prazo. Reparem que ele foi de encontro aqui com o artigo 178 da 6404. Realizava a longo prazo, os ativos financeiros de longo prazo, investimentos, imobilizado e intangível. Então, ativos tangíveis, nossos imobilizados, nossos intangíveis, investimentos, isso, marcas e patentes, goodwill, e também ativos financeiros de longo prazo. E o ativo não circulante será subdividido em realizável a longo prazo, investimentos, imobilizado e intangível. Então, lá no item 67A do CPC 26 e do IAS 1, ele traz exatamente a mesma classificação que a gente encontra na figura da Lei 6.404, artigo 178, parágrafo 1º. Agora, vamos apagar aqui, deu uma borrocada. Como a gente faz a classificação para o passivo, passivos não circulantes? Vai se assemelhar. Então, critérios para ser classificado como ativo circulante. 1. Espera que seja pago durante o ciclo operacional normal da entidade. Então minha dívida vence em 20 meses, mas eu estou lá no meu estaleiro, onde eu tenho como ciclo operacional 3 anos, eu vou classificar como circulante. A grande maioria das empresas não tem um ciclo operacional longo, então a gente acaba classificando pelos 12 meses. Vai vencer em 12 meses, a gente classifica então como ativo passivo circulante. Outro item, está mantido especificamente para a finalidade de ser negociado. Então, se você tem um passivo atrelado a um ativo que está sendo negociado, você vai ter esse item também no passivo circulante. O mais conhecido de todos, a mesma ideia do ativo circulante, deve ser liquidado no período de até 12 meses após a data do balanço. Vai vencer em 12 meses, a gente classifica como passivo circulante. E a entidade não tem direito incondicional de diferir a liquidação do passivo por pelo menos 12 meses após a data do balanço. Então, a gente vai ter esse critério no item 73. Os termos de um passivo podem, a opção da contraparte resultar na sua liquidação por meio de instrumentos patrimoniais, não devem afetar sua classificação. Salvo esses 4 itens, tudo que a gente não conseguir enquadrar como passivo circulante, todos esses passivos vão passar então a ser classificados como itens não circulantes, tá ok? Então, passivo não circulante. O que o IAS e o CPC 26 trazem? Todos os passivos que não se enquadrem nos critérios anteriormente descritos.
Não se classificou naqueles 4 itens, vai para o passivo não circulante. E dentro das obrigações a gente vai encontrar esse grupo especial, patrimônio líquido, onde o capital e reservas são segregados em várias classes, tais como capital subscrito, integralizado, prêmio na emissões de ações e reservas. A conta de capital social discriminará o montante subscrito e, por dedução, a parcela ainda não realizada. Então a gente vai ter capital subscrito e capital a subscrever. Isso é uma indicação lá do artigo 182 da Lei 6.404, ok? E falando de balanço patrimonial, o que a gente deve divulgar dentro das notas explicativas? O que o CPC 26 traz? Primeiro, outras classificações das linhas apresentadas, classificadas de forma apropriada as operações da entidade. Então, tudo que a gente tiver como subclassificações de linhas que não foram apresentadas ou que foram classificadas agrupadas, a gente vai ter que acabar discriminando. Item 2, segunda obrigatoriedade. Rúbrica adicional às contas apresentadas. Subcontas, subclassificações. E como elas foram classificadas de forma adequada às operações da entidade. O contador vai ter que descrever como que ele tratou essas subcontas. E aqui uma exigência específica para a área do patrimônio líquido. Então, obrigatoriedade da discriminação de classe de ações. Então, por cada tipo de ação emitida, se é ação ordinária, ação preferencial, vocês vão ter que apresentar, primeiro, quantidade de ações autorizadas para emissão. Segunda obrigatoriedade, a quantidade de ações subscritas e integralmente integralizadas e as subscritas e que ainda não foram integralizadas. Terceiro, valor nominal por ação ou informar que as ações não têm valor nominal. Isso é bem comum. O mais comum é a gente informar valor nominal da ação. No Brasil a gente não tem muito esse hábito de não ter valor nominal nas ações. O item D, conciliação entre a quantidade de ação em circulação no início e no fim do período. Então, é fazer um comparativo de quantas ações vocês têm emitidas e vendidas no começo do exercício e no final do exercício, conferindo se eles vão estar de acordo com os 3 primeiros itens. No item E, os direitos, preferências e restrições associadas a cada tipo de ação, incluindo restrições na distribuição de dividendos e reembolso de capital. Então vocês vão ter que falar qual o privilégio e qual as restrições de cada tipo de ação. Em geral, a ação ordinária tem suas características, ações preferenciais têm a sua característica divergente, ok? O item F, as ações ou cotas da entidade mantidas pela própria entidade. Também a gente costuma chamar de ações em tesouraria, ou por controladas ou coligadas. Então a empresa ela tem essa possibilidade de comprar as suas próprias ações. Isso é uma ferramenta para controle de valor de mercado da empresa. Se eu vejo que minha empresa está perdendo muito valor nessas ações, eu vou lá e compro elas e mantenho elas em tesouraria. Se eu fizer essa operação, eu sou obrigado a discriminar quais tipos de ação eu estou mantendo em tesouraria.
no item G. Ações reservadas para emissão em fundo de opções e contrato para a venda de ações, incluindo prazos e respectivos montantes, e dos prazos e respectivos montantes. Ok? Então, esse grupo é específico para tratar ou para indicar a critério do patrimônio líquido do capital social. Também ainda no patrimônio líquido, uma descrição da natureza e da finalidade de cada reserva constituída dentro do nosso patrimônio líquido. A gente viu na aula passada as várias possibilidades de patrimônio líquido. Então aqui a gente explica nas notas o que é cada uma dessas reservas e qual a finalidade da sua constituição. Por que elas foram constituídas? E também as entidades que classificarem os gastos por função devem divulgar essa informação adicional sobre a natureza da despesa. Basicamente a gente não tem isso no Brasil. Se não me falha a memória, o único país que eu me lembre que trabalha com demonstração de resultado por função da despesa é a Finlândia. Mas a gente vai trabalhar essa figura de demonstração de resultado por função ou por natureza na próxima aula, incluindo as despesas com depreciação, amortização e as despesas com benefícios aos empregados. E a escolha entre o método da função da despesa e o método da natureza da despesa depende de fatores históricos e setoriais e da natureza da entidade. Como a cultura brasileira é apresentar a figura ou o método da natureza da despesa, isso no decorrer da história contábil brasileira, a gente acaba nem encontrando muito sobre demonstração de resultado pelo método da função da despesa. Então, não entre em aflição. Esses dois métodos a gente vai encontrar na próxima aula. Mas por que a gente é obrigado a falar dele dentro do balanço patrimonial? Lembrando, ele afeta um item bem importante. Um item que agrada a todos ou deixa todos os empresários tristes, a figura do lucro ou prejuízo acumulado. Então, terminamos esse resumo do balanço patrimonial. Então a gente termina esse conteúdo do balanço com algumas questõezinhas para vocês resolverem, bem simples, mas são questões do próprio exame de suficiência para vocês já irem se ambientando com essas perguntas. E na próxima aula a gente vai partir para a demonstração de resultado. Aí vocês vão relembrar a estrutura, ou caso vocês não tenham visto, a gente vai trabalhar a estrutura da demonstração de resultado pelo formato do CPC 26. Então, alguns livros ainda cometem esse pecado de não trazer esse formato, mas a gente vai repassar ele com vocês. Então, bons estudos e até a próxima aula, pessoal.